Como continuação do conteúdo da aula passada, então, que a gente viu a montagem de alguma porta lógica tipo NOR, essa é a porta NAND, e se a gente lembrar bem, sempre existe essa dualidade entre interruptores em série em paralelo. Os interruptores estão ligados ao nível lógico, nível de tensão de alimentação mais positivo, que são tipo PMOS sempre, enquanto que os que estão ligados na alimentação mais negativa, ou terra, são tipo NMOS. Lembra que também a gente tem que manter sempre essa relação de que quando os que estão em série em um desses braços tem que ficar em paralelo no outro, e vice-versa, e do centro aqui sai a saída. Como é que se implementa uma porta lógica que é sequencial? Primeira coisa, o que é a lógica sequencial? Tu lembra lá, Guilherme, de circuitos digitais? Como assim sequencial? Existem circuitos digitais combinacionais, puramente, e sequenciais. Memórias, elementos que têm algum armazenamento de informação. Tá, entendi. Uh, Hum. Lógica combinacional, qualquer combinação diante das entradas vai gerar sempre as mesmas combinações de saída. Se tu ligar, tipo, a saída retroalimenta a entrada, né? Tipo, ele E isso muda, aí, a saída muda a entrada, tipo, entendi, tem estados, né? ele consegue guardar a informação. Então, tu pode ter a mesma combinação de entradas e dependendo do que for armazenado nele, a saída pode ser diferente em Sim, tô momentos ligado, tô separados. ligado. E o dispositivo mais simples, uma das formas mais simples de implementar um circuito sequencial, que na verdade é um tipo de memória de um bit, é o que a gente chama de LET tipo 7 reset. E a gente não vai avançar muito em outros tipos de LET, mas a partir dela você consegue fazer aquelas LETs tipo K, o tipo D ou outras aqui. Mas basicamente, eu vou tirar um pouco do zoom aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor, tudo junto. O circuito que ela implementa, olhando aqui embaixo, é esse daqui, em que a gente tem uma entrada tipo 7, toda vez que eu ligar ela, ela vai ligar a saída Q, e tem uma saída Q invertida, que vai ter sempre o valor inverso do Q. Se eu desligar o set e ligar a entrada reset, eu garanto que vai desligar o Q e vai ligar o Q barrado, Q invertido. Então é um elemento de memória que toda vez que eu mantiver tanto o set quanto o reset zerados, ele garante que a saída vai manter o mesmo valor lógico constante. E se a gente for olhar, ele é implementado com duas NAND. Olhando aqui, nessa implementação que a gente tem aqui em cima, a gente já viu como é uma NAND, a gente até revisou agora no início dessa aula, mas tendo esses dois dispositivos PMOS em paralelo aqui em cima e dois NMOS em série aqui embaixo, se a gente for observar bem as entradas de uma das NANDs aqui, ó, vamos olhar para a NAND de cima. A entrada é 7 e a outra entrada é Q barrado, ou not Q. Vamos olhar bem qual deles recebe a entrada not 7 aqui, entra aqui em cima, not Q entra aqui embaixo. Então, essa NAND de cima corresponde a que está desse lado aqui, ó. Essa parte aqui do circuito. E se a gente olhar para manter a coerência, as mesmas entradas têm que ir nos NMOS também. Então, o Not 7 que está aqui em cima também entra no Not 7 aqui embaixo, no NMOS equivalente. Not Q também entra Not Q no NMOS equivalente aqui embaixo. Então, essa aqui corresponde à primeira porta lógica de cima. Esqueci desse pequeno detalhe, quando a gente começou a explicação aqui. Na verdade, as entradas aqui têm lógica inversa. Not 7, Not Reset. Então, quando o pulso é zero aqui, é que ela atua. Entendi. É a questão negada ali, tá em cima, tá escrito. Isso, tipo ativo baixo, né? Sim. E essa outra porta lógica de baixo aqui, essa outra NAND, recebe not reset e Q aqui de cima. Not reset, not reset e Q como entrada. E elas têm essa lógica de intertravamento, em que a saída de uma vai para a entrada da outra. E é a lógica de intertravamento que vai criar exatamente a função de memória aqui,
em que uma delas vai receber NOT Q, então a saída de uma delas que é NOT Q vai para a entrada da outra, NOT Q, e a saída dessa outra, respectivamente, Q aqui, vai ser a realimentação da entrada da anterior. Então, se a gente olhar a quantidade de dispositivos que eu preciso aí para implementar uma memória de 1 bit, são esses 8 dispositivos aqui. Eles garantem esse intertravamento. E eles são um tipo de memória volátil. Então, eles só vão funcionar enquanto tiver tensão de alimentação aplicada. Remover a alimentação, ele não guarda a informação mais, né? Porque aí desligou a NAND, desligou tudo, e eu não sei em que estado lógico ela vai voltar a ser ligada. Inclusive, tem uma informação interessante aqui. O que acontece quando eu ligo esse circuito? Simplesmente estou com ele guardado numa prateleira, botei no meu circuito, botei no meu protoboard e liguei ele. Qual o nível lógico da saída? Não tem como prever. Na verdade, aqui tem, porque aqui, como que o Note Q está mais perto da entrada, possivelmente ele vai entrar, ele vai chegar mais ligeiro porque ele está mais perto do sinal elétrico. Tá, Então mas ali é mais fácil. e se eu iniciar as duas entradas em nível lógico alto, ou seja, na condição na qual elas não estão resetando, nem Ali vai dar escutando? pane. Ah, por pequenos desbalanços e não idealidades dos diversos transistores envolvidos aqui, ele vai tender a assumir um dos valores das saídas. Mas é estatístico isso aqui. Pode que uma vez que eu ligue o Q vai ficar em nível lógico alto e o Q barrado vai ficar baixo. Ou posso ligar e simplesmente acontecer o contrário. Eu não tenho como prever depois do reset, depois que eu ligar ele, depois que eu liguei e alimentei, eu não tenho como prever a saída. Ela pode ser estatística, mas uma vez que eu ativei o S com um pulso nível lógico baixo, ou ativei o reset nível lógico, com um pulso nível lógico baixo, eu garanto que a saída vai para um dos níveis lógicos estáveis aí. Cara, mas pensa assim, ali, tipo, tu tá vendo que a parte do Note Q tá mais perto do sinal elétrico, então, tipo, eu acho que possivelmente vai ser, porque tá mais, tipo, vai demorar menos, né, pra chegar. Não te entendi. O etiqueta Tipo mais assim, perto? tipo assim, no circuito, né, tipo, ali é quem vence a corrida primeiro, né, pra ver quem coloca sinal elétrico, né, primeiro. E como a NAND-A, ali, a estrutura da NAND-A tá mais perto da alimentação, Ah, possivelmente... tá. Lembrei de uma coisa. Lembra que isso aqui é uma representação esquemática? Ela não tem nada a ver com fisicamente como os dispositivos estão espalhados? Ah, tá, verdade. Tem mais essa Tem informação. isso. Tem mais isso. Isso aqui não tem nada a ver com fisicamente eles estão espalhados, como as interconexões são ligadas. Toma cuidado. Essa informação não está contida no esquemático. Mas não tem realmente como prever, até mesmo por outro motivo. Logo que eu liguei, imagine que todos os nossos sistemas estão com nível lógico baixo, zeros, né? Tem pequenas capacitâncias aqui, que garante que tem 0 volts aqui. A própria capacitância do gate desses caras aqui tem 0 volts também. Essa aqui também tem 0 volts. Quando ligou, né? Todo mundo está em 0 volts em relação ao Terra, referência. Quem, olha só, mas 0 volts faz com que, vamos olhar nesse esquema de baixo o que é melhor para enxergar. Mas se todo mundo está em zero, as duas saídas são em zero, as duas NAND vão tender a ter saída 1. E vai ter que acontecer um pequeno desbalanço e ceder para um dos lados, para que siga a lógica que vai ficar uma 0 e outra 1, vai realimentar e manter o valor, ou 1 e 0. Isso vai depender tanto de quem vai carregar mais rápido aquelas capacitâncias ali, pode ser que uma porta lógica tenha uma capacidade de fornecer 1 microampere a mais que a outra, de repente faça isso. Então, realmente não é possível prever esse valor de para qual nível lógico ela vai depois de alimentada. Mas vamos seguir aqui um pouco. Outra porta lógica muito útil é um flip-flop, que nesse caso aqui, eu vi como exemplo do circuito lógico do flip-flop, mas ele não é ativo na borda de subida, na borda de descida, mas ele é ativo com um pulso curto no pino de clock. E depois de implementar ele, eu me dei conta, tá, mas isso aqui é muito parecido, então, com a função lógica que uma LET tipo D realiza. E se a gente olhar o circuito equivalente desse
veio com o nome de flip-flop, mas na verdade tem a mesma função lógica de uma latch. Eu vou puxar aqui embaixo para ver o esquemático inteiro dele. A gente implementa ele por meio de uma inversão do D. Então a gente tem D barrado aqui embaixo. A gente tem uma barreira aqui no meio que só permite a passagem desse valor de D ou D barrado quando o sinal relógio, o clock, estiver em nível lógico alto. Senão ele não permite passagem de nada. Então ele gera artificialmente aqui por meio dessa barreira um NOT set e um NOT reset. E dessa parte para cá, da direita para cá, a gente já conhece e já sabe que isso aqui é um latch, tipo set reset. Então a implementação desse circuito aqui tem um inversor para gerar um NOT D a partir do D. E tem 4 NANDs, que eu nomeei aqui NAND A, NAND B, NAND C e NAND D, que se a gente acompanhar, elas formam exatamente isso, uma barreira aqui no meio que habilita a passagem do valor de D, e de acordo se o D estiver em nível lógico alto ou baixo, ele vai dar um pulso nível lógico baixo em NOT reset ou em NOT set, para definir as saídas Q e Q barrado por aqui. Então a gente consegue implementando circuitos mais complexos, agregando essas portas lógicas básicas aqui, e esse intertravamento, como a gente viu aqui, que faz a função da memória para essa célula. Existe a possibilidade de fazer elementos de memória menores ainda que esses, porque basicamente eu poderia ter dois inversores, e dois inversores ligados um contra o outro já seriam uma célula da memória, só que ele não tem a possibilidade de como eu vou definir o valor da entrada. Já pensou nesse ponto? Como é que eu defino o valor da entrada? Se eu tivesse simplesmente dois inversores, vou voltar para o exemplo anterior, que em vez de ter duas NANDs, eu tivesse só dois inversores. Tivesse simplesmente dois inversores organizados assim, e a entrada de um vai para a saída do outro, e o contrário, a saída do um vai para a entrada do outro. Ele já não é um elemento de memória, ele não vai garantir que o nível lógico que está vai ser mantido? Mas vai ser um satanás manter isso aí, né? Não, na verdade, olha só, se tiver zero na entrada, ele vai botar um na saída. Se tiver um, Daí vai um lá pra baixo vai sair zero, vai um certo? para cá, vai sair zero e vai reforçar aquele zero lá em cima. E se tiver a outra relação ao contrário, se eu estiver iniciando com um aqui, ele vai gerar um zero, o zero na entrada vai gerar um 1 e vai reforçar aquele um na entrada lá em cima. Essa lógica do NAND no meio do caminho aqui, se a gente for olhar, ela só nos dá a possibilidade de acessar e externamente controlar qual é o valor inicial de cada um deles. Botando esses pulsos aqui, pulso baixo em NOT 7, vai propagar por essa NAND aqui e vai definir o valor inicial de Q, que aí vai fazer como se fosse substituir o inversor por uma NAND, porque ela tem mais uma entrada que permite controlar qual é o valor inicial dela. Que é NOT 7 e NOT reset aqui. Então a interpretação ele é como se fosse um inversor, mas com uma etapa de controle que eu consigo iniciar e dar o valor inicial que os inversores vão assumir. Entendi. Mas bom, vamos avançar no nosso conteúdo aqui, que isso tem mais a ver com microeletrônica. Todos esses dispositivos, desde os combinacionais e esses sequenciais que a gente viu agora, eles estão sujeitos a todos aqueles elementos parasitas da construção dos dispositivos, que apesar de serem muito menores do que os elementos parasitas, se a gente fosse montar com dispositivos discretos, né, eles são muito menores, mas ainda assim eles são substanciais, porque também os interruptores, os MOSFETs aí, também são muito pequenos e têm capacidade de corrente baixa, têm impedâncias altas em condução. Resistência em condução R-ohm lá é bastante alta deles, mas como eles alimentam capacitâncias muito pequenas, na ordem de femtofarads, não é tão grave, a gente consegue desempenho bem melhor.
Lembra disso aqui, dessa questão das capacitâncias parasitas, que a gente já viu em algum outro momento, só que aqui elas estão representadas em dois inversores. Veja aqui, a entrada do inversor, ela tem que ter a capacidade de comutar as capacitâncias de gate dos dois MOSFETs, que aqui elas estão simplificadas como uma capacitância de gate aqui, ó, no meio. Ao comutar, ela tem que carregar as próprias capacitâncias de dreno deles, carregar e descarregar elas também. E também uma capacitância que é relacionada com a interconexão, que o fio pode ser longo em relação ao tamanho do próprio dispositivo, pode ter capacitância em relação à terra, pode ter capacitância em relação aos fios de alimentação mesmo. E quando ele for atuar, ele também vai ter que conseguir comutar a capacitância de gate da outra porta lógica que vem depois aqui. No mínimo duas sempre, porque sempre uma entrada na porta lógica está ligada no mínimo num transistor NMOS e num PMOS. Então, essas aqui são as capacitâncias principais que esse inversor aqui tem que ser capaz de lidar e carregar e descarregar. E tem uma outra porta lógica que vem a seguir, ela está representada como sendo um inversor simples. Né? Poderia ser uma NAND, poderia ser uma NOR, poderia ser uma porta lógica complexa. Mas todos eles estão sujeitos a todas essas capacitâncias aqui. Então, lembra que para um monte de capacitâncias em paralelo, mesmo que elas estejam ligadas na tensão positiva e outra negativa, efeito de carga e descarga, como se elas estivessem em paralelo. E a capacitância total, então, é a carga dos gates, mais a carga das capacitâncias de dreno, mais a carga relacionada à capacitância das interconexões, e tudo isso se soma. E, além de eu falar em capacidade de corrente, o que a gente vai chegar depois falando sobre o consumo de energia, é que a energia consumida para carregar e descarregar um capacitor, ela é proporcional ao quadrado da tensão de alimentação, vezes d ao quadrado. Porque, na verdade, a energia armazenada em um capacitor, ela é 1/2 da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Por isso que hoje em dia os processadores, memórias, tudo que trabalham com frequências de clock muito elevadas, tem que comutar muitas vezes por segundo, eles estão cada vez trabalhando com tensões de alimentação menores, porque eu vou carregar os capacitores com tensões menores. Eu acredito que já tem circuito funcionando aí a 1.2, a 1.1 volts. E consome muito menos energia do que aqueles circuitos que funcionavam operando em 5 volts, que vão ter um consumo de energia proporcional a 25, enquanto que um circuito operando em 1,1 volt, eu não sei se tem um circuito operando em 1,1, mas 1,2 eu tenho certeza, vai ter um consumo de energia proporcional a 1,21. Para ter uma ideia, a ordem de grandeza que o consumo de energia é reduzido quando se reduz a tensão de alimentação. Mas tem que lembrar também que tudo vem interconectado e reduzir a tensão de alimentação reduz a tensão que eu forneço no gate, entre gate source dos transistores, reduz a carga acumulada no gate e reduz a capacidade de corrente dos transistores, então, quando em condução. Como é que se representam, então, essas não idealidades aí? Por meio do atraso de propagação das células lógicas. O atraso de propagação é o tempo entre um sinal entrar numa porta lógica, ou num conjunto de portas lógicas, e ele é medido entre cada entrada e cada saída. Porque pode ter atrasos diferentes, as entradas e saídas. Eu posso ter entre a entrada A e a saída Q, eu posso ter atraso diferente entre a entrada B e a saída Q, eu vou ter atraso diferente também entre a entrada A e a saída Q barrado, quando houver, entre a saída B e a saída Q barrado também. Então, existem atrasos caracterizados aí entre essas diversas entradas. Geralmente, ele é medido entre 50% da transição da entrada, quando atinge a metade da tensão de alimentação, ou subindo ou descendo, e quando ele atinge 50% da tensão de saída, que começou a se manifestar na saída aquela transição causada pela entrada. O fator anterior que eu comentei, que se costuma reduzir a tensão de alimentação para diminuir o consumo de energia, ela vai no sentido contrário, afetar o atraso. Porque quanto menor for a tensão de alimentação, maior vai ser o atraso. Ou quando maior for a tensão de alimentação, menor vai ser o atraso. Isso exatamente porque
maior tensão entre gate e source, acumula mais cargas embaixo do gate do seu dispositivo e torna ele uma maior capacidade de corrente e ele vai carregar e descarregar as capacitâncias mais rápido. O atraso também diminui com a temperatura. Resfria o circuito, ele fica levemente mais rápido. Aumenta a capacidade de corrente dos transistores um pouco. Quando as cargas externas são limitação da dinâmica do circuito, ou seja, aquelas capacitâncias de interconexão, aquelas capacitâncias relacionadas com as outras portas lógicas que estão fora, porque uma porta lógica pode ser ligada a 10 outras portas lógicas. Pode ter aquela capacitância lá pode ser muito maior, subindo de volta aqui em cima. Essa capacitância aqui, de interconexão e das entradas dos outros dispositivos, elas podem ser muito mais significantes do que a capacitância implícita daquela mesma porta lógica que eu estou analisando. Então, vamos dizer que ela é afetada muito mais pelas capacitâncias externas do que a própria limitação dinâmica dela. Então, nesse caso, aumentar a largura do canal dos transistores, ou seja, fazer transistores com uma maior capacidade de corrente, vai reduzir o tempo de atraso. O tempo de carga e descarga daqueles dispositivos parasitas que estão do lado de fora. Mas isso Tá, aqui... uma pergunta só até agora, então, tipo, se eu entendi, quanto maior a tensão que tu aplica, menor é o tempo de resposta, né? Tipo, ele responde mais rápido, né? Uma tensão maior. Sim. Beleza. Daí, Sim. tipo, se tu aplica menores tensões, vai ter menos temperatura pelo efeito Joule também, né? Se aplica maior tensão, tu gasta mais energia, sim. Daí, tipo, ali. Tá, beleza. Eu só não entendi muito bem essa parte do canal ali. Daí, acho que tu vai explicar agora, né? Essa daqui, É, que tá explicando agora. por que aumentar o W vai tornar mais rápido? Exato. Lembra que o W do transistor é aquela dimensão, se a gente desenhar um transistor tipo N, aqui está o gate dele, aqui está source e aqui está dreno. O W é a dimensão que está perpendicular à tela aqui. Esse aqui é o L, né? É o comprimento do canal. Geralmente eu vou fazer ele mínimo para aumentar a capacidade de corrente desse meu dispositivo. O W, que está aqui na profundidade da tela, quanto maior ele, maior a seção que vai ser atravessada por corrente. Então, para a mesma tensão entre gate e source aplicada, com W maior ele vai acumular mais cargas aqui embaixo do canal e o canal vai ter uma resistência menor em condução. Então, se eu fizer o W maior, para a mesma tensão aplicada, ele vai conseguir fornecer mais corrente durante a carga e descarga daqueles capacitores. Lembra, o W é a dimensão que está perpendicular à tela aqui. Aumenta o W, aumenta a capacidade de corrente do dispositivo. Da mesma forma que analisando os amplificadores, aumentar o W aumentava o ganho, para uma mesma variação de tensão no gate causava uma variação de corrente maior no dreno, aqui, durante a carga e descarga daqueles elementos parasitas, o W maior fornece uma maior capacidade de corrente e comuta mais rápido aquele monte de capacitores parasitas lá. Só que a atenção é que isso só vale quando realmente o que mais predomina são as cargas das capacitâncias externas. Porque quando você aumenta o W, você também tem que, da entrada, fornecer um pouco mais de corrente para conseguir transicionar a tensão do gate dele próprio, né? Ou seja, aumentar o W aumenta a capacitância de entrada, a capacitância parasita da porta lógica que eu estou analisando mesmo. Aumenta essa capacitância aqui, ó, quando eu aumento o W. Mas é pouco. Então, eu posso tornar ela, se eu analisasse só a porta lógica sozinha, aumentar o W deixa ela um pouquinho mais lenta. Mas quando eu tenho um monte de cargas parasitas externas ligadas nela, a carga dessas cargas externas acelera muito mais rápido. A carga e descarga desses capacitores se torna muito mais Então tu rápido. reduz um pouco a velocidade no início para aumentar depois. Isso aí, se eu aumentar o W, implicitamente a própria porta lógica, se ela estivesse sozinha, ela ficaria um pouquinho mais lenta. Mas por ter muitas cargas, essa capacitância externa, os elementos externos lá predominar, numa ordem talvez de 10 vezes maior, ela é muito maior, é um Czão, uma capacitância grande, enquanto que as implícitas deles são Czinho, acaba que no geral torna muito mais rápido a operação da porta lógica. E a gente vai ver, e eu tenho argumentos para provar na próxima parte da aula ali, que isso realmente funciona. Aqui embaixo eu tenho algumas pequenas indicações só aqui de como é medido esse atraso, porque o atraso não é medido num próprio sinal, não é a transição do sinal de saída.
ele é medido entre a transição do sinal de entrada, que vai dar origem a uma transição da saída, e alguma fase de transição da saída. Então, se a gente pegou um circuito que tem aqui a entrada A e um degrau aqui, uma transição do nível lógico alto para o baixo de uma determinada entrada, vai causar uma transição do nível lógico baixo para o alto na saída. Acaba que... Opa! Acaba que a nossa medição ela vai ser Peraí, feita... peraí. Explica de novo do início que não se entendeu essa parte inicial aí. Eu me Eu, perdi. eu vou pegar uma porta lógica qualquer aqui. Vamos ver qual é o circuito que eu tô analisando aqui. Eu nem botei qual é a expressão lógica. Eu só estou querendo mostrar aqui qual é a lógica de medição do atraso. Porque antes a gente tinha visto o conceito que era tempo de transição, tempo de subida e tempo de descida, lembra disso? Sim, Tempo de sim. subida e tempo de descida é medido entre 10% e 100% de um sinal. Então, se eu fosse olhar tempo de subida e descida nesse sinal de baixo, eu mediria entre 10% da transição da saída até 90% da transição de saída. Esse aqui é o tempo de subida da saída. Mas ele refere um tempo de um próprio sinal, a transição dele. E se eu fosse olhar no sentido contrário, de 1 para 0, o tempo de transição da saída é mais ou menos esse aqui, de 10 a 90% da saída, quando ela transiciona. Cuidado agora, o conceito de atraso, ele refere o tempo de início da transição na entrada, aqui em cima, até alguma fase que pode ser 50% da saída, ou 90% de acomodação da saída, mas para a saída. Então ela é uma medida entre dois sinais diferentes. Da mesma forma que aqui também, nesse segundo exemplo, tem uma transição aqui, no sinal B entrada B, que vai causar uma transição de polaridade oposta, de 0 para 1, vai causar uma transição de 1 para 0 na saída, e o atraso é medido entre a transição da entrada até alguma fase de transição da saída, que pode ser 50% da entrada até 50% da saída. Ou então, se eu definir que eu quero o atraso de 50% da entrada para 90% da saída, que é uma acomodação mais longa, também eu posso definir ele aqui. Só para tomar esse cuidado. Não confundir com o tempo de subida e tempo de descida. O tempo de subida e descida é uma característica de um sinal só, entre duas fases de transição naquele próprio sinal, e tempo e atraso é uma relação entre um sinal e outro. Tá mais claro isso aí, Muriel? Ficou mais claro sim, tipo, então o tempo de descida e subida é tipo assim, o tempo de subida ele é tipo isolado e o de descida também, né? Ele corresponde isso a diferentes fases de uma mesma onda. Mas eu analiso Exato. quando cruzou o threshold de 10% da alimentação até 90% da alimentação. Esse aqui seria o T-rise, tempo de subida. E o T-fall seria de 90% a 10%. Isso aí. E o Isso, são atraso para isolados. Se o ti, tempo de atraso é tipo de tal ponto da entrada até tal ponto da saída, correto? Que dura a correto. onda ali. Exatamente. Então ele é uma relação entre duas portas, né? Não é só de uma mais. Sim. É, o da mesma porta, né? Tipo, da porta entrada, da entrada A, né? No caso. Isso. De uma entrada para uma saída. Mas o atraso ele não é medido entre duas fases do mesmo sinal, ele é entre um sinal e outro, né? Ah, tá, mas tipo, daí tu desconsidera a parte que ele tá em condução constante ou tu considera também? Tipo, você fica 5 minutos, por exemplo, em tempo lógico alto. Ah, não, isso é só um parâmetro dinâmico, só olha para a transição. Se Beleza, tiver, beleza. se trocar o estado lógico, ele ficar um ano no mesmo estado lógico sem modificar, ele vai ficar um ano lá e ninguém vai incomodar. Só nos importa quando é a transição, é um parâmetro dinâmico. Beleza, muito obrigado. Beleza. Tem alguns tipos de portas lógicas, principalmente, vamos dizer, memórias, que são elementos lógicos enormes, que o tempo de subida e tempo de descida dos sinais pode ser super curto, porque afinal a saída comuta muito rápido. Só que o tempo para resolver toda a lógica e fazer o acesso à matriz de dados internamente e solucionar pode ser na ordem de 10 a 20 vezes maior do que o tempo de transição. Então o atraso pode ser muito grande e os tempos de transição serem rápidos depois que resolveu toda a lógica interna, sabe? Então pode ser são parâmetros completamente desconectados aí. Falei sobre atraso, agora nós vamos focar em outro negócio que em geral é antagonista, que é o consumo de energia. Eu já dei umas dicas no início lá. É o resultado da corrente drenada da fonte de alimentação durante a operação
e, em geral, ele é maior quanto maior for a tensão de alimentação. Tá? Olha só, maior tensão de alimentação, em geral, leva a um consumo de energia maior. Isso é quase uma regra. Só que o consumo ele é dividido em duas partes. Para quem está acostumado um pouco com eletrônica de potência, isso pode até fazer sentido. Que é o consumo dinâmico e o consumo estático. O que te leva a acreditar nisso só de ver os nomes? Consumo dinâmico e consumo estático. O que tu espera deles? Consumo estático é, tipo, inerente ao sistema, enquanto o consumo dinâmico, tipo, ele muda conforme tu vai ocupando o sistema. Hum... ocupando é um pouco genérico. Mas, na verdade, tá relacionado com consumo dinâmico com quantas vezes tu muda os valores lógicos. E o estático é inerente, como tu disse, mesmo que eu usando ou não usando, ele vai estar ali igual, né? O estático. Parcial isso aí. Então, o consumo dinâmico é resultado dos picos de corrente consumidos durante a comutação. Que é aqueles picos de corrente que vão carregar e descarregar os capacitores parasitas lá. Ora, eu vou ter que fornecer uma corrente, que é drenada da alimentação positiva, vou consumir energia, e ora eu vou descarregar essa corrente para o terra. Então, nessa hora eu vou jogar fora a energia que eu tinha pego antes. E eu tenho que realizar isso para transicionar os níveis lógicos. Ele predomina em circuitos rápidos, circuitos que comutam dezenas, centenas de megahertz. Ele toma conta, em geral. E é muito ligado ao sinal do relógio, então o sinal de sincronia do sistema, ou clock. O consumo dinâmico ele é exatamente proporcional à frequência de comutação. Porque se eu não comutar nenhuma vez os níveis lógicos das entradas e das saídas, não comutar ele, não tem que carregar e descarregar nenhuma capacitância parasita, se eu mantiver sempre o mesmo nível lógico. Concorda comigo? Pode ser uma coisa meio inútil isso, mas se eu não comutar, não tem que carregar a capacitância e descarregar. Então não tem consumo dinâmico, é exatamente zero. É, exato. Se tu não mudar o sistema, não vai ter um consumo dinâmico, vai ser tudo estático, né? Isso aí. Se eu mantiver o sistema simplesmente parado, nada muda. E tanto é isso, se eu pegar uma porta lógica dessas séries que são implementadas com CMOS, não TTL, CMOS mesmo, e observar elas e medir com as entradas em valores estáticos, ela vai consumir menos que nanoamperes. Tem um valor muito baixo, porque não é consumo dinâmico, é consumo estático. Existe um recurso, e alguns dispositivos, inclusive, permitem explicitamente habilitar isso, que é algo chamado clock gating, que é quando eu tenho um circuito complexo, grande, com um microcontrolador, um microprocessador, eu posso precisar. Tem partes do sistema que eu não vou usar o tempo todo. Daqui a pouco tem um periférico PWM que eu não uso, daqui a pouco tem uma memória lá que eu nunca usei, nunca preciso para nada. Então, quando estão desabilitadas essas partes do sistema, o próprio hardware, o microcontrolador, que é adicionado um pequeno hardware a mais, ele vai lá e desabilita, para que não chegue sinal de clock àquela parte do sistema, para que não transicione os valores das entradas e saídas daquelas portas lógicas, ele diminui bastante o consumo de energia. Isso aqui pode diminuir numa parcela aí, numa razão aí de 1 para 10 o consumo dinâmico, porque tu desabilita as partes que não estão sendo utilizadas, e na hora que você for utilizar, quando fornecer o endereço daquele periférico, ou quando for habilitar aquele periférico, aí ele vai lá e passa a fornecer o clock de novo e funciona normalmente para o usuário ser transparente. Mas reduz muito o consumo de energia. E o consumo estático, por outro lado, então, é o consumo de energia que é aproximadamente constante, independentemente se há ou não há comutação no sistema, que é o consumo medido quando se para o clock do sistema e se mede uma corrente DC na saída. Não são pulsos agora de carga e descarga, mas é uma corrente constante em geral. E ele é menor quanto maior for o comprimento do canal. O comprimento do canal, se a gente pegar um transistor tipo N, gate, source e dreno, nosso dispositivo, o comprimento do canal é esse aqui, L. Ou seja, se eu aumento o canal, eu aumento a resistividade do canal, literalmente, formado aqui embaixo, quando ele está ligado. Aumento o comprimento dele. Então eu diminuo a capacidade de corrente dele, mas eu diminuo essas pequenas correntes de fuga que passam pelo transistor, mesmo quando ele está desligado. A corrente de fuga, quando ele está desligado, é um fator talvez de 1 para 10 milhões do que seria a corrente quando ele está em condução. É uma corrente muito pequena, mas acaba sendo significante quando eu tenho muitos dispositivos no sistema. Um microprocessador pode ter bilhões de transistores. Mesmo que eles estão alimentados com 1,2 volts, tem uma pequena corrente, uma fração de picoampere,
que cada um deles conduz, cada um Então é deles por isso que quando um carregador tá, tipo, na tomada, ele vai assim, tá usando um pouco de Hum, energia? não, um carregador é uma fonte de energia que funciona por um princípio diferente. Mas, deixa eu pensar uma coisa. O teu computador, quando está no modo espera, não ligado, o modo espera ele remove o clock de quase todo o sistema. Praticamente tudo para. Ele fica consumindo basicamente só o consumo estático das peças ali dentro, mas a bateria, quando está no modo estático, talvez vai durar 4, 5 dias. No modo espera, perdão. Porque parou de executar o software ali dentro, parou numa condição em que minimamente uma fração pequena dele está esperando tu clicar uma tecla para voltar a ligar, quando está no modo espera. Então, basicamente, está consumindo só consumo estático. Entendi. Tipicamente, em circuitos digitais, ele é ordem de grandeza menor do que o consumo dinâmico. Ordem de grandeza, vou dizer, se o consumo dinâmico máximo de um... Tem um microcontrolador da Texas lá, que o consumo dinâmico máximo acho que pode chegar a 500 miliamperes. Consumo dinâmico. E o consumo estático dele, se eu não estou enganado, é 2 nanoamperes. Quando tu bota no modo de baixo consumo de energia. Então a gente vê como ele é menor. Começa a ficar mais crítico a questão do consumo estático, ele começa a ficar mais representativo à medida que a gente diminui o tamanho dos dispositivos e diminui o tamanho dos gates, tudo isso. Porque à medida que as tecnologias digitais evoluem, o L fica cada vez menor, porque o L é aquela feature size lá, que era uma época já 10 micrômetros, quando começaram os circuitos digitais lá, e agora está chegando na casa dos 3 nanômetros. Já estão prometendo 2 nanômetros. Quer dizer que esse L é tão pequeno que uma pequena diferença de tensão entre gate, entre dreno e source permite uma pequena fuga de corrente aqui embaixo do gate, mesmo quando a tensão de gate é zero e não superou o threshold. Quer dizer, uma pequena fuga de corrente aqui e até mesmo uma pequena fuga de corrente entre o terminal de source e o próprio substrato aqui. Porque afinal é tudo tão próximo e tão pequeno que tem uma pequena fuga e acaba sendo representativo esse valor, quando somam milhões ou bilhões de transistores em paralelo. Proporcionalmente ao consumo dinâmico, o estático se torna maior com a redução das dimensões, que é isso que eu comentei. Sobre diminuir as dimensões, aumenta esse consumo estático, essa fuga de corrente. Em circuitos analógicos, o consumo estático costuma ser muito grande, porque a gente polariza os transistores em pontos de operação, né? Que consomem corrente constante o tempo todo. Essa análise aqui, comparando o consumo dinâmico e estático, aqui, ela é mais voltada para circuitos digitais, que é o que a gente está vendo agora, as portas lógicas, né? E também existe um recurso para evitar que o consumo estático seja muito alto, que se chama Power Gating. Olha só, Clock Gating para o clock na parte do sistema que não precisa de clock naquele momento, que está desabilitada. Power Gating remove a alimentação de partes do sistema que não estão sendo utilizadas para reduzir o consumo estático. Então, são dois fatores, e Power Gating é o que está sendo utilizado mais recentemente nos dispositivos que são muito grandes. E tem uma desvantagem no Power Gating em relação ao Clock Gating. Clock gating, quando eu quero reduzir só o consumo dinâmico, eu sigo fornecendo alimentação para o circuito. Então, quando eu voltar a fornecer o sinal de relógio, o clock para ele, os dados estão guardados lá ainda. E o power gating não. Quando eu removo a alimentação, quando eu ligar de novo aquela parte do sistema, eu vou ter que regravar todos os registradores e memórias de novo naquela parte do sistema, porque afinal eu removi a alimentação, eu não sei como ela vai estar quando eu ligar de novo. Então isso aqui é um pouco mais trabalhoso de se implementar, e também exige botar aí transistores de potência em série com partes do circuito para que aquela parte do circuito tenha a sua alimentação removida e reduza o seu consumo estático. Obviamente, se eu remover a alimentação, ele também vai cair a zero o consumo dinâmico, né? Não vai ter alimentação de onde drenar corrente, né? Ah, exato, exato. Tu vai ter bem mais economia ali no caso, né? Tipo, tirando energia, só que tem esse pequeno problema, né? Sim, mas são dois recursos. Então, hoje em dia, os circuitos digitais, sistemas digitais, todos implementam isso aí já. O DSP que tu abrir, o microcontrolador, o processador, vai implementar isso aí. Inclusive, uma coisa que se diz é que essas técnicas aí de redução da potência consumida, tanto dinâmica quanto estática, foram o que permitiu a lei de Moore continuar avançando, porque chegou um ponto em que, principalmente os processadores para computadores, eles tinham uma densidade de potência tão grande, eles consumiam tanta energia numa área tão pequena, que não era mais possível dissipar isso. Mais ou menos quando chegou aí os computadores Pentium 3, Pentium 4,
E aí começaram a se investir em arquiteturas mais eficientes e essas técnicas de redução de consumo para que o desempenho, a quantidade de operações por segundo fosse aumentando e a quantidade de dispositivos dentro do mesmo chip fosse aumentando, sem aumentar tanto a potência dissipada. Tanto que agora com dispositivos móveis, comparando um computador médio de hoje em dia, o computador médio de 10 anos atrás, provavelmente ele tenha o dobro, o triplo do desempenho hoje e consuma um quarto da potência que consumia 10 anos atrás. Tanto um notebook quanto um smartphone. E aqui eu trago um exemplo, usando aquela porta lógica NOR de 3 entradas que a gente já viu antes, de como eu calculei o consumo de energia dela. Isso eu já pedi como parte do exercício. E o que eu fiz aqui? Eu comutei a frequência média de comutação das entradas, eu botei 29 MHz, só que eu observei que a comutação da saída só gera 12,5 MHz de frequência efetiva. Eu comutei as entradas em frequências diferentes lá para gerar uma relação entre elas quase independente. E ao observar um período longo, que não é só o que está mostrado aqui na figura, eu observo que a corrente consumida por uma porta lógica, comutada com as entradas comutadas 29 MHz, ela é 1,18 microamperes. Ou 1,19 microamperes arredondando, que parece bem pouco, né? Essa é a corrente média consumida na tensão de alimentação daquela porta lógica tipo NOR de 3 entradas, que é uma porta lógica minúscula que vai ser replicada milhões ou até bilhões de vezes dentro de um circuito mais complexo. Eu usei tamanhos mínimos aí dos dispositivos para consumir o mínimo possível de energia e relevei a questão de atraso, tudo isso. Mas o resultado dessa corrente média é o resultado desses vários picos de corrente que a gente observa aqui. E se a gente observar na média, comutando a 29 MHz as entradas, ele consumiu só 1,19 microamperes, mas o pico consumido, se a gente for olhar aqui, ó, durante a comutação chega a 1,8 miliamperes. Mas são picos esparsos. Para cada vez que dá esse pico na comutação, ele fica aí vários microsegundos ou centenas de nanosegundos sem consumir praticamente nada. O consumo estático é muito mais baixo que isso. Como é que eu fiz uma estimativa grosseira para tentar extrapolar? Como um dispositivo mais complexo iria consumir? Quanto mais energia um dispositivo mais complexo iria consumir? Usando essa tecnologia, eu posso dizer aqui que, tranquilamente, um microcontrolador ele deve ter entre 10 mil e 1 milhão de portas lógicas desse tipo, dessa complexidade. 1 milhão de portas lógicas similares operando a 10 MHz. Isso aqui é um microcontrolador aí, médio, né? No mercado, que a gente consegue comprar barato aí. Só que Sim, nem. sim. Só que a pequena parte do sistema só vai comutar de cada vez, né? Não vai ter todas as portas lógicas que vão mudar seu nível lógico a cada ciclo de operação. Então, fazendo uma estimativa aqui razoável, eu botei aqui que em torno de 5% das portas lógicas trocam seu nível lógico a cada comutação, a cada ciclo do clock. Olha, eu acho que pode ser até pessimista isso aqui, eu acho que até é menos que isso. Mas eu botei uns 5% aqui que é algo razoável. Vamos dizer que está rodando um software que usa bastante dele mesmo. Tem vários dispositivos de entrada e saída ativos também, contadores, timers, PWM. O consumo dinâmico, acho que eu botei uma palavra errada aqui. O consumo dinâmico consumido por ele pode ser extrapolado por essa expressão aqui, que é o número de portas lógicas que eu vou considerar, a frequência de operação que eu acho que elas vão operar de fato, que são umas 10 MHz, qual a probabilidade de ocorrer uma comutação, nem todas elas comutam todos os ciclos, e uso o fator que eu apurei na minha simulação aqui, que é o consumo no meu teste, que é o 1,19 aproximadamente microamperes, dividido pela frequência que eu tinha no meu teste, que eu vi que comutou a saída a 12,5 MHz. Então, isso aqui é uma forma de extrapolar e tentar inferir, olha, quanto mais ou menos consumiria de corrente e de energia, então, se eu tivesse 1 milhão de portas lógicas, se estivesse funcionando a 10 MHz, com 5% de chance de comutar, sendo que as portas lógicas tipo NOR são mais ou menos parecidas com essa tecnologia que a gente viu. Então, isso resultou em 47,6 miliamperes consumidos. Vejam bem, pode ver aqui, parece pouco uma porta lógica consumir 1 microampere só. Mas 1 milhão delas comutando várias vezes aí, tem um consumo de corrente alto, e se a gente multiplicar por 5 volts, que é a tensão de alimentação daquela porta lógica, a gente chega aí a 238 miliwatts, ou
algo próximo de 1/4 de watt já. Jesus, isso é bem altinho, tá? É bem altinho. Com aquelas técnicas de clock gating que eu falei lá, vai se reduzir esse fator aqui, ó, probabilidade de comutação. Assim como a maior parte dos microprocessadores e microcontroladores permitem um ajuste dinâmico da frequência de clock, que é, eu posso cair numa certa condição em que não precisa operar, o software principal não precisa, cai um loop e não precisa fazer nada. Eu posso reduzir a frequência de operação dinamicamente, baixar para 100 kHz e aguardar, por exemplo, uma nova instrução, aguardar uma interrupção, algo do tipo. E aí reduz muito essa corrente consumida e a potência, portanto, também. Então, só ficou aqui devendo que eu botei a palavra errada, consumo dinâmico aqui. Na prática, é menor a probabilidade de comutação, então, devido a recursos como clock gating e ajuste dinâmico da frequência de clock. Só lembrando, isso aqui foi só um exercício para a gente ter uma noção de como colabora a corrente consumida por cada uma das portas lógicas, né? Não, ela não é completamente irrelevante aqui para o nosso nesse contexto.